está aqui. Eita, glória a Deus! Sempre esteve e sempre estará. Quem? O nosso Jesus querido, nosso amado Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eita, glória! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever aqui no YouTube, no canal Pastora Madalena de Sá, acionar o sininho para você receber notificações das mensagens pregadas a cada semana, para você dar o seu like, seu dislike, para você poder participar dessa grande empreitada, desse grande ministério, que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho da paz, esse Evangelho de alegria, esse Evangelho de salvação. E se as mensagens que você tem ouvido aqui no nosso canal tem feito bem a sua alma, seu espírito, seu coração, tem mudado a sua vida, comente, testemunhe e também compartilhe, envie para alguém, fale para alguém, que nós estamos sempre aqui à disposição do Espírito Santo de Deus para poder trazer a vontade do Pai e mudar a história, a sua história e a história de quem conseguir ter acesso ao nosso canal. Então se inscreva em nome de Jesus. Nós estamos aqui e eu não sei se você está ouvindo ao fundo, além da música, né? Está aqui, eita glória, Ele é o nosso amigo, caminho no deserto, um Deus poderoso. Tem um chuvão caindo lá fora. Hoje, dia 7 de março de 2021, nós estamos aqui para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, com chuvão, trovão e relâmpago lá fora. Mas isso é provando que o nosso Deus é forte, é poderoso e Ele manifesta-se através da natureza. Eita, glória a Deus! Meu querido, minha querida, uma palavra, como sempre, direta do coração de Deus para os nossos corações. E hoje nós vamos compartilhar, a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de 1 a 6, nós vamos compartilhar. E o tema da mensagem de hoje é imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Eita glória! Será que imitar é uma coisa boa? Vamos ver isso hoje. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício e em cheiro suave. E o versículo 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Mas, voltando ao versículo 1, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Eita, glória a Deus! Fala, Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Usa-me, Espírito Santo, como instrumento nas Suas mãos. Meu querido e minha querida, independente da idade e de credo religioso, independente de placa de igreja, nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E como eu disse no início, tem te feito bem? Tem te abençoado? Tem edificado a sua vida? Então compartilhe com outras pessoas. Fale para outras pessoas que no nosso canal tem sempre uma palavra direta para o seu coração. O ser humano, nós como seres humanos, cidadãos ainda desta terra, deste planeta, deste mundo, a gente já tem, da nossa natureza, é nato nós imitarmos coisas e pessoas. Culturas, então, nem se fala, né? Brasileiro, então, tem uma facilidade de imitar outras culturas que é inacreditável. E nós vamos imitando. Mas até onde imitar algo ou alguma coisa ou alguém faz bem à nossa vida? Aliás, não é só imitar, nós temos que fazer um apanhado, nós temos que fazer uma análise
que faz bem à nossa vida, principalmente a nossa comunhão com Deus. Porque se eu estou bem na minha comunhão com Deus, eu estou bem com todo o restante, queridos. Com todo o restante. Eu não posso estar 10 com a minha família e 7,5 na minha comunhão com Deus. Não posso estar 10 com meu marido e 5,5 na minha comunhão com Deus. E como que eu estou 10 na minha comunhão com Deus e no restante da minha vida eu estou 5,5, 7,5, 8,5, 2,5, 9,5? Se eu estou 10 na minha comunhão com Deus, eu estou bem em todas as outras áreas da vida. Por quê? Porque é Deus que dirige os meus passos. É Deus que conduz os meus caminhos. Na palavra da semana passada nós falamos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quando nós temos o temor do Senhor, o Senhor libera em nós a sabedoria dEle, a ciência dEle. E não tem como nós não nos encontrarmos em todas as áreas, seja no casamento, seja na relação familiar, na relação no trabalho, na escola. Não tem como a gente não se encontrar se nós não deixarmos, se nós não tivermos Jesus conduzindo a nossa vida. Quando Jesus conduz a nossa vida, a gente até tropeça. A gente até tropeça, mas a gente não cai, porque sempre vai ter uma mão poderosa para nos segurar. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas paulinas, a igreja em Efésio, ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Queridos, não é errado imitarmos. O próprio apóstolo Paulo diz assim, né, que nós devemos ouvir tudo e reter somente o que é bom para a nossa vida. Quando nós imitamos a Deus, o que Deus quer? O que Deus deseja para você? Deus deseja, a primeira coisa, não te perder. Se dependesse somente de Deus, você nunca sairia da palma das mãos dele. Se dependesse de Deus, ele colocaria, se dependesse somente dele, ele colocaria os teus pés sobre os pés dele, e aonde ele colocasse os pés, você colocaria o seu. Se dependesse de Deus, você nunca choraria, você nunca seria magoado. Mas não depende só de Deus. A partir do momento que o Senhor nos concede o livre arbítrio, Ele nos concede o poder de decisão, de querermos ser imitadores de Deus ou imitadores das trevas, ou imitadores das coisas ruins, ou imitadores do mal. Porque se queremos ser imitadores de Deus, nós estamos declarando que aceitamos o poder maravilhoso de sermos chamados filhos de Deus. E não é qualquer filho, não, é filho amado. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sabe, se você parar para pensar, até ontem as coisas estavam piores do que hoje. Mas se você permaneceu firme com o Senhor, se você analisar a situação, seja em qualquer área da sua vida, você vai ver que você está seguindo os passos de um imitador de Deus. Você está suportando as aflições como Jesus Cristo suportou em Deus e vai vencê-las. Você está se enchendo do temor de Deus e automaticamente se enchendo de sabedoria, automaticamente se enchendo de ciência e automaticamente está vendo todos os conflitos serem resolvidos. Porque o versículo 2 diz assim, que quando você se torna um imitador de Deus, como filho e filha amado, você começa a andar em amor, como Cristo andou em amor. A Bíblia está aqui, eu estou lendo. Sabe, lendo os evangelhos, a gente vê que Jesus, ele não veio aqui para morrer no teu lugar, no meu lugar, de vontade própria.
O Getsemane nos relata isso quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não fez nada pela vontade dele, mas ele disse assim: todavia, que se cumpra em mim a tua vontade e não a minha. Sabe, meus queridos, Cristo era imitador do Pai. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios, e o Espírito Santo a mim e a você neste momento, é que para que a gente pare e comece a imitar o Pai, a Deus. Porque, seja sincero, ninguém te suportaria como o Pai te suporta. Ninguém aguentaria os seus hábitos, os seus maus hábitos, como o Pai aguenta. Ninguém andaria 24 horas por dia, seja acordado ou dormindo, com alguém como você, se não for o Pai. Ele diz assim: eu vou estar com você independente do seu mau humor, independente do seu bom humor, independente da sua alta ou baixa estima, independente da sua arrogância ou não. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida, até os séculos se consumirem. Eu vou estar com você. O que o Pai quer apenas é que nós sejamos imitadores dele. O que o Pai fez? A palavra de Deus diz que o Pai nos amou tanto, te amou tanto, independente de quem você seja, do que você faz. Ele te amou tanto, 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 que ele se entregou em Jesus. Ele enviou o seu Filho amado para morrer, para pagar um preço de sangue. Eu não pedi isso, pastor. Pois é, esse é amor. Você não pediu, mas ele liberou, ele fez, ele se entregou. Sede, pois, imitadores do Pai. Porque o Pai, ele te ama de uma forma incondicional. O Pai não quer te perder. O Pai jamais quis te perder. O Pai chamou você para Ele, como me chamou. Por quê? Porque Ele nos ama de uma forma que ninguém mais na face da terra vai nos amar. Ele nos suporta em amor como ninguém na face dessa terra vai nos suportar. Ele quer mudar a nossa forma de vida, não é para satisfazer somente os desejos dele, mas ele diz que ele quer mudar a nossa história para que nós tenhamos prazer nele. Ele não quer que nós venhamos a continuar, ele não quer que nós continuemos a viver a vida da velha criatura, do velho homem, da velha mulher, uma vida de certeza, uma vida sem direcionamento de Deus, uma vida sem o suporte espiritual vindo do céu. Ele quer mudar a nossa história para que nós tenhamos prazer nele, prazer nele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja, o Espírito Santo diz para nós: sede imitadores do Pai, para de ser imitador de coisas que têm prejudicado a sua vida. Imitar coisas e pessoas que têm prejudicado sua vida, que têm prejudicado sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida emocional, as áreas emocionais da sua vida não tem trago alegria, felicidade, amor, entusiasmo, vontade de continuar vivendo. Sede imitadores de Deus, porque Deus não desiste de você. Então não desista de você. Não desista dos sonhos de Deus na sua vida. Este é o nosso Deus. Ele está sempre com você, Ele está sempre comigo. Mas Ele quer que você seja imitador dele em amor. Pastor, amar não é fácil. Eu não disse que é fácil. Jesus amou e Ele nunca disse que seria fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas impossível também não é. E aqui, o apóstolo Paulo diz no versículo 6, não deixa ninguém te enganar com palavras vãs, não. Às vezes vem alguém com
palavras, como diz por aí a gíria, né, maciotas no seu ouvido, palavras macias, para inflamar, para encher ainda mais o seu ego, mas não vem com a verdade do céu para mudar a sua vida. Não vem com a verdade de Deus para mudar a sua história. E o nosso ego só quer ouvir aquilo que massageia ele, aquilo que nos deixa cada vez mais sente, eu estou certa, eu estou certo, do jeito que eu falo está certo, do jeito que eu acho está certo. É assim que o nosso ego quer ouvir palavras que massageiem ele. Mas a palavra de Deus diz que a verdade, ela nos confronta. A verdade, ela não é vã, ela não é palavra que massageia o nosso ego. Ela é uma palavra que confronta o pecado, que confronta a vida que nós vivemos, que não é uma vida que imita a Deus, que imita a Jesus Cristo, que se entrega como Jesus Cristo. Então não deixa ninguém te enganar com palavras vãs. Porque quando você começa a ouvir a pessoa dizer, não, você está certa, não perdoa não, você está certo, não perdoa não tenha tolerância não, sua esposa podia estar diferente, seu marido podia estar diferente, seus filhos podiam estar diferente, fulano, ciclano, não é assim não. Quando você começa a ouvir essas palavras vãs, não, Deus te ama do jeito que você é, tem aí um evangelho agora chamado o evangelho da hipergraça. Que quer dizer o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim não. A graça é graça. Você não merece, eu não mereço. Nós temos a graça da salvação, a graça da felicidade, a graça de sermos herdeiros do céu. Mas presta atenção, o pecado é abominação. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, as práticas pecaminosas. E as palavras vãs, ela traz ao contrário. Ela diz que Deus tolera o pecado por amar o pecador. Não, Deus não tolera o pecado por amar o pecador. Deus ama o pecador e quer ele longe do pecado. Deus ama o pecador e quer ele firme junto com ele. Deus ama o pecador e quer que o pecador seja imitador dele. Mas as palavras vãs não é isso que elas dizem. E quando nós damos ouvidos demais a essas palavras vãs, nós perdemos a nossa identidade de filhos amados, porque nós deixamos de imitar a Cristo, nós deixamos de imitar a Deus no amor, na compreensão, na paciência, na tolerância, na fé, na perseverança, e passamos a imitar aquilo que não agrada a Deus, passamos a ouvir essas palavras vãs. E quando nós deixamos de imitar a Deus para ouvir palavras vãs que massageiam o nosso ego, nós perdemos a nossa identidade de filhos de Deus e passamos a ter uma identidade de filhos da desobediência. Porque a palavra de Deus diz assim, fuja da aparência do mal. As palavras vãs dizem assim, mas Deus entende que a tua carne é fraca, que você não aguentou, que... Não, a palavra de Deus diz, fuja da aparência. Parece, então foge. A palavra de Deus diz, não, filhinhos, filhinhas, não pequeis. As palavras vãs dizem assim, um pecadinho só, é muito pequenininho, tem gente que faz coisas muito pior. E aí nós perdemos a identidade de filhos amados de Deus e absolvemos uma maldita identidade de filhos da desobediência. Por não sermos imitadores de Deus, por não sermos imitadores de Cristo, por queremos que o nosso ego seja massageado, por queremos que as pessoas façam o que nós fazemos. Eu sempre disse, não funciona dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Funciona o seguinte, fique calado e faça, deixa as pessoas te observarem, deixa as pessoas verem a mudança pelo seu comportamento, deixa as pessoas verem, para de falar e começa a mostrar que Jesus Cristo mudou a tua vida, que Jesus Cristo mudou a tua história, que você é imitador de Cristo, que você é imitador de Deus, que você é filho amado de Deus e não filho da desobediência. É isso que Paulo chama a atenção. Paulo diz para a igreja em Efésios o seguinte, olha, o pecado tem desfigurado vocês. O pecado da prostituição, o pecado da ira, o pecado da lascívia, o pecado da avareza.
e outros pecados, da fornicação, ele tem desfigurado vocês. Vocês têm perdido a identidade de filhos amados de Deus para se tornarem filhos da desobediência. Meu Deus e meu Pai, a maior característica de Satanás é a desobediência. O cara é a própria desobediência. E aí você, por não ouvir a palavra de Deus que confronta o pecado, você perde a identidade de filho amado para filho da desobediência, de filho de Deus para filho do diabo. Pastor, como é que você vai falar uma coisa dessa em redes sociais? Porque não sou eu falando, é a Bíblia falando, é a palavra de Deus falando. E essa palavra, ela é voltada direto para aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem a Deus, que dizem amar a Deus. Quer a tua história mudada? Seja imitador de Deus. Quer a sua história mudada? Seja como Jesus, que te amou de tal forma que entregou-se a si mesmo como sacrifício vivo, para que a tua história fosse diferente. E será diferente. Não deixe as palavras vãs massagearem o seu ego e fazer você perder a identidade de filho e filha amado de Deus e amada de Deus para filho e filho da desobediência. Que Cristo te ilumine cada vez mais, que a luz, que Jesus possa trazer luz às trevas da sua vida, sem te expor e sem te constranger. E você possa entender que Jesus, a igreja de Jesus e as pessoas que Jesus colocou na sua vida, é para poder mudar a tua história. E não deixar que a tua identidade de filho amado de Deus mude para filho da desobediência. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, essas palavras têm feito bem a sua vida? Essas palavras têm te ajudado a crescer cada vez mais na comunhão com Cristo? Essa palavra tem confortado o seu coração? Tem direcionado você em decisões que você não tinha direcionamento? Tem? Então eu quero te pedir que você compartilhe esta palavra com alguém. Que você diga para alguém: olha, eu acompanho no YouTube uma pastora, eu sou inscrito no canal dela, que é o nosso canal. E ela tem palavras curtas, pequenas, mas palavras que nos ajudam, que transformam a nossa vida. E como filho e filha amada de Deus, eu vou te enviar essa palavra para que você entenda que você foi escolhido para ser feliz. E Cristo é o seu companheiro constante em todas as horas da sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E até a próxima palavra, em nome de Jesus. E não esqueça, sede imitadores de Deus como filhos amados.